sextos anos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de ciências. Eu sou a professora Ireni e hoje na nossa primeira aula a gente vai estar falando sobre as características dos seres vivos, sobre a teoria sobre o surgimento da vida e a descoberta da célula e a teoria celular também, ok? Então vamos iniciar? Para começar, nós vamos falar sobre a primeira característica dos seres vivos, que vai ser o metabolismo, que vai ocorrer no interior do organismo, onde os seres vão utilizar matéria, que é aquilo que ele vai ingerir, né? No caso da gente, os alimentos e tudo, e vai transformar em energia, que é usada no ambiente, e são utilizadas para transformar, ok? E esse metabolismo é usado também para o nosso crescimento, para o desenvolvimento dos seres. Olha como é importante, ok? Outra segunda característica vai ser a percepção e a reação. Os seres vivos são capazes de perceber e reagir a estímulos. Neste caso, a Pro trouxe aqui uma imagem sobre a caatinga, um bioma que ela ama muito, que ela gosta muito, ok? Então, no caso da caatinga, a gente vai ver que as plantas, existe um processo muito inteligente das plantas, que ela adormece durante o período de muita seca, para elas não morrerem, já que elas não têm água, as folhinhas caem e as plantas adormecem e tem uma aparência de que ela está morta, podem ver aqui nessa imagem. Aí, quando caem as primeiras chuvas, as plantas vão reagir aos estímulos da chuva e vai brotar, gente, tudo vai ficar verdinho, com muita rapidez. Então, essa é a percepção e a reação, ok? E um terceiro também, forma a reprodução, que é muito importante também. E ela vai ocorrer de duas formas, que a gente vai estudar aqui hoje. A reprodução sexuada e assexuada. A sexuada, de forma simplificada, que para vocês eu vou explicar de forma bem simples, ela vai ocorrer na presença de dois seres vivos, o macho e a fêmea, onde cada um vai depositar a sua célula reprodutora. O macho deposita a sua célula reprodutora, a fêmea deposita a sua célula reprodutora, e se houver fecundação, vai surgir um novo ser, que nesse caso aqui, o exemplo lindo que a Pro trouxe, vai ser os pinguins, né? Então surgiu um pinguim, um filhote pinguim. Então essa forma é assexuada, precisa da célula reprodutora masculina e feminina. Mas também nós temos a forma assexuada, que pode acontecer de várias formas. Pode acontecer por brotamento, pode acontecer por fragmentação, ok? E outras formas também. A Pro escolheu por brotamento e escolheu um pezinho de banana, a bananeira. A bananeira se reproduz de forma assexuada e por brotamento, onde um ser adulto, aqui ó, que está aqui no centro, vai dar origem a brotinhos, novos seres, que vai ter as mesmas características aqui do seu genitor, daquele ser adulto, ok? Somente se houver alguma mutação, que pode haver alguma diferença, mas no geral vai ser idêntica a outra, ao seu genitor, certinho? Então, gente, mas nem sempre foi assim. No passado, há muitos anos atrás, há uns 400 anos atrás, os seres humanos tinham muita dúvida de como é que surgiam os seres vivos. Até então não se sabia não. Aí eles criaram a teoria da abiogênese. Sabe como era? Os seres humanos achavam que os seres surgiam de matéria não viva, de coisas que não tinham vida. Eles achavam que o lodo dava origem à rã, a rãzinha, sabia? Achava também que o grão de trigo, se botasse com roupas sujas, roupas velhas, originava rato. E ainda achava que se alguém morresse, alguma carne putrificada, daria origem a larvas. Vocês acreditam nisso? Pois é, ficou por muitos anos acreditando na teoria da abiogênese ou da geração espontânea. Até que um dia o Francisco Redi, ele não se conformava, ele não acreditava na teoria da abiogênese. Ele resolveu fazer um experimento. Ele pegou 4 frascos e colocou 4 pedacinhos de carne, né? Um pedacinho de carne em cada frasco. E aí ele vedou a boca de 2 frascos e deixou 2 frascos aqui exposto. O que acontece quando o alimento fica exposto?
Se você pegar uma comidinha sua e deixar ali, largada, destapada, sem nada, sem nenhuma proteção, quem vai aparecer para depositar alguma coisinha lá? A primeira que aparece não é a mosca, pode aparecer outros bichinhos também, como barata, rato, então a gente não pode deixar as coisas expostas, ok? No caso do experimento do Francisco Red, apareceram as moscas e entraram em qual vidro, em qual frascos? Os frascos abertos, né? Claro. Então, quando ele observou depois de alguns dias, estava cheio de larvas de mosca nos frascos abertos. Porém, nos frascos que ele vedou direitinho, não tinha presença de nenhum micro-organismo. Aí ele expôs o experimento dele, falou, não são as carnes que dá origem, a apodrecida que vai dar origem às larvas, não, são as moscas que entraram e depositaram. Mas vocês acreditam que mesmo assim, algumas pessoas daquela época, alguns cientistas, alguns estudiosos, ainda continuaram acreditando na abiogênese? Aí até que 200 anos depois, surgiu Louis Pasteur. Louis Pasteur, que nasceu em 1822 e morreu em 1895. Toda vez, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Toda vez que vocês verem essa datinha aqui, entre parênteses, aqui uma data vai ser de vida, de quando nasceu, e a outra de quando morreu, ok? Fiquem bem atentos a isso. Toda vez vai ser sempre assim. Então, depois de 200 anos, ele fez um experimento mais bem elaborado. Ele pegou um frasco de vidro, colocou um líquido bem nutritivo dentro, aí ele aqueceu, aqui, a gargantinha, né, da garrafa, aqui o biquinho, e dobrou, fazendo como se fosse um pescoço de cisne. Dessa forma, não poderia entrar nenhum micro-organismo, porém o ar entrava. Aí ele pegou, aqueceu bastante, até esse líquido todinho, esse líquido nutritivo, ficar esterilizado. O que é esterilizar? Não conter presença de nenhum micro-organismo. Aí, passado um tempo, ele continuou deixando aqui o pescocinho de cisne do vidro. Não apareceu nenhum micro-organismo. Aí ele foi lá, quebrou essa partezinha aqui, do pescoço de cisne do vidro. E depois de um pouco tempo, o que apareceu? Micro-organismo dentro do líquido. Aí ele foi lá e provou que não era um micro-organismo que surgia dentro das coisas, eram depositados por outros seres. Aí sim, acabou de vez a teoria da abiogênese. Aí foi provado que nenhum ser que não tenha vida poderia dar origem a um ser vivo. Somente os seres vivos podem originar outro ser vivo, ok? Só que aí ainda continuava um monte de dúvidas ainda. Se um ser vivo, somente os seres vivos podem originar outro ser vivo, então, e como é que o ser vivo é formado? Aí outras pessoas curiosas apareceram. E nesse caso aqui, muito importante, foi o Anthony Van. O Anthony Van, que nasceu em 1632 e morreu em 1723. Ele não era pesquisador, ele não era professor, ele não era cientista, ele era um comerciante holandês. Olha como é importante a gente ter curiosidade e pesquisar, independente da área que a gente está, né? Então, ele foi lá e produziu o próprio microscópio dele, de forma bem precária. Olha a imagem desse microscópio, esse aqui é o microscópio dele, que ele produziu naquela época. Então, aqui tinha uma lentezinha bem precária, mas aumentava 200 vezes a imagem, até 200 vezes conseguia ampliar. E o que ele fazia? Ele pegava gotinha de sangue, ele pegava pedacinho de planta, ele pegava gotinhas de lama e ficava analisando por horas. E o que foi que ele fez? Ele não foi o primeiro a construir um microscópio, porém ele foi o primeiro a registrar aquilo que ele via. Então ele ia e registrava tudo o que ele via. Aí o que aconteceu? Ele foi e provou que existiam micro-organismos, coisas microscópicas, que só podia ser vista a olho, através de microscópio, não conseguia ver, a olho nu. Aí ele é o pai da descoberta dos micro-organismos. Aí, a partir dessa descoberta do Anthony Van, o Robert Hooke, que era um físico inglês, que nasceu em 1635 e morreu em 1703, também despertou curiosidade
partir, inspirado nele, aí ele construiu um microscópio mais bem elaborado, que ele poderia ver imagens de forma mais clara, mais ampliada, ok? E o que foi que um dia ele fez? Ele pegou um pedacinho de cortiça, que é uma parte de uma árvore, porém morta, né, claro, cortou uma fatia bem fininha e colocou no microscópio. Quando ele analisou, ele verificou, gente, que tinha uns furinhos naquela madeira. Furinhos, vários furinhos. E essas cavidadezinhas, ele deu o nome de cell, que em inglês, né, que no português significa célula, espaço. Então, cada cavidadezinha daquela ali, ele deu o nome de cell. E aí, com muitos estudos depois, eles perceberam que aquele espaço havia sido preenchido, quando a madeira estava viva, por célula. E aí surgiu o termo célula. E como foi que ele conseguiu fazer isso tudo? A partir de um microscópio. Olha como é importante a gente utilizar. Aqui a Pro trouxe uma imagem, um microscópio mais moderno, que a gente consegue hoje em dia visualizar muito mais coisas, fazer muito mais descobertas, certinho? Então vamos lá, a partir da descoberta da célula, surgiram muitas outras pesquisas, inclusive de uns alemãos, né? Um alemão mesmo, que descobriu, ele era botânico, que estuda as plantas, e ele afirmou que todas as plantas eram formadas por célula. E logo um ano depois, isso foi em 1838 mais ou menos, e um ano depois, um zoólogo, que são os estudiosos dos bichos, descobriu e afirmou que todos os animais são formados por célula. E a partir de todos esses estudos, eles criaram a teoria celular, que se baseia em 3 informações importantíssimas. A primeira, todos os seres vivos são formados por célula. É impossível existir seres a não ser formados por célula, ok? A segunda afirmação, as células são unidades básicas de estrutura e funcionamento de todos os seres vivos. E a terceira informação, uma célula só se origina a partir de outra célula, através da divisão celular, ok? E a Pro trouxe, só para encerrar, um exemplozinho de uma célula. Essa célula aqui é uma célula animal. Não é, claro que essa aqui não é uma célula verdadeira, né? Aqui é um desenhozinho só, bem colorido, para vocês compreenderem. E eu vou estar falando só as características básicas dela, ok? Todas as células, gente, existem vários modelos, vai depender de acordo com o que ela está formando, ok? Então, mas todas elas têm que ter essas 3 características básicas, que vai ser a membrana celular, que vai ser essa partezinha aqui, ó, avermelhada, meio rosa, que protege a célula e vai controlar a entrada e saída de tudo aqui dentro dessa célula, ok? Aí, em segundo, o citossol, que vai ser, gente, essa parte gelatinosa, essa parte aqui, que vai preencher esse espaço da célula. E ele vai ter, assim, uma aparência da clara do ovo, sem cozinhar, né? Ela crua, então é meio gosmentinha, certinho? E por último, material genético. Todas as células têm o seu material genético, que vai dar origem aos outros seres, né? Que é muito importante, certinho? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai aprofundar no estudo sobre quais os tipos de célula, como os seres vivos são formados através de que tipo de célula, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.